Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 8, eu vou ler o versículo 43 para frente. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então aqui a gente vê uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer área da nossa vida, né? Aqui no caso dessa mulher era na saúde, né? Ela tinha essa hemorragia por 12 anos, ela já tinha gastado todos os recursos e nada conseguia, nem ninguém conseguia ajudar ela. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela se enfiou ali no meio daquela multidão, correndo vários riscos, né? Porque ela era uma pessoa considerada impura, imunda, né? Uma pecadora, uma suja, né? Então, assim, ali ela podia ser apedrejada se descobrissem que ela estava ali no meio, né? E fraca na saúde, fraca espiritualmente, com certeza, mas ela ainda tinha fé dentro do coração dela, né? E por isso que a palavra do Senhor diz: digo fraco, eu sou forte. Quando vamos para Deus, nós ficamos fortes. Deus nos fortalece. E aqui mostra que essa fé que tinha dentro dela, fez ela fazer algo por ela mesma, né? Na situação que ela se encontrava, ninguém podia mais ajudar ela, né? Ela ia ter que se levantar e fazer algo por ela mesma, né? E ela acreditava que Jesus tinha a solução para a vida dela, né? E quando ela se enfiou ali no meio daquela multidão e ela venceu ela mesma, venceu ali a fraqueza do corpo dela, venceu ali os riscos, todos aqueles pensamentos que devem ter vindo na cabeça dela, dos riscos que ela ia correr no meio daquela multidão. Mas ela tinha um pensamento: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada, né? E ela tocou com tanta fé no Senhor, nas vestes do Senhor, que saiu virtude ali do Senhor, e o Senhor sentiu aquele toque especial. O Senhor Jesus estava rodeado de uma grande multidão, mas ninguém ali tocou o Senhor como aquela mulher tocou, né? E ali ela teve o milagre dela, a cura, né? E ela sentiu ali que o sangue estancou na hora, né? E quando Jesus fez a pergunta, mesmo tremendo, ela se prostrou diante do Senhor e declarou ali o que o Senhor tinha feito por ela. E Jesus falou: vai, filha, a tua fé te curou, né? Então, é esse toque que o nosso Deus quer ter, né? Quer sentir da nossa parte, né? Essa fé, que a nossa fé que o Senhor, ele tem uma visão de tudo, né? Aqui na terra, ele vê tudo, ele sabe tudo, não tem nada escondido para Deus. Mas quando ele examina o nosso coração, ele quer ver essa fé na gente, né? Ele quer que a gente toque nele com essa fé, né? E
E aqui, com certeza, né, essa mulher que já tinha gastado todos os recursos, né, aqui não fala que ela foi acompanhada de alguém. Aqui ela está sozinha, ela foi na fé mesmo, né, pela graça de Deus. Então, assim, muitas vezes nós estamos só, né? Tem situações que aqui era 12 anos, né? Tem situações na nossa vida que já são 12 anos, que já são 20 anos, que já são 40 anos, enfim. Cada pessoa tem a sua situação, a sua história, né? Mas essa mulher, ela não olhou para o tempo, ela não olhou para os recursos financeiros, ela não olhou para a fraqueza do corpo dela, ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que Jesus estava realizando milagres e ela acreditava que Jesus podia fazer o mesmo por ela, né? E ela se levantou e foi, né? Então é isso. Hoje, trazendo para os nossos dias, Jesus, ele continua operando os mesmos milagres, fazendo as mesmas obras na vida daqueles que crê. Porque o Senhor disse que esses milagres, eles iam continuar na terra, né? Eles iam seguir aqueles que crê, né? Então, o Jesus, ele continua operando milagres, né? Até hoje. Mas nós temos que ter a ousadia dessa mulher, a determinação, a fé. E a primeira pessoa a ser vencida, nós temos que vencer a nós mesmos, porque não é fácil quando a gente tem uma situação na nossa vida, seja de doença, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, qualquer embaraço, né? Cada pessoa tem uma situação. Às vezes a pessoa não tem uma casa para morar, tem que pagar aluguel. Às vezes a pessoa não tem um emprego. Às vezes a pessoa não tem a saúde. Às vezes a pessoa tem todas as coisas ali, mas tem um problema familiar que embaraça ali a vida. Enfim, cada pessoa tem uma situação, né? E isso que nós devemos fazer, né? Ir até Jesus. Tem coisas que dependem de nós quando se trata da nossa vida, né? Quando a mudança é em nós, aí nós que temos que ir até Jesus. Tem coisa que ninguém pode fazer por nós. Por mais que a gente ame uma pessoa, deseje o bem dessa pessoa, de um filho, de um irmão, de um marido, de um pai, de uma mãe, mas tem coisas que por mais que você faça, que você dê o seu melhor, se a pessoa não quiser fazer isso por ela mesma, de ir até Jesus, de se render até Jesus, de tocar em Jesus, de acreditar, né? Tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? Essa mulher, ela precisou se levantar e ela precisou enfrentar aquela multidão, a fraqueza do corpo dela, a falta de recurso, né? O perigo de ser apedrejada, né? Então, assim, ali, se Jesus não tivesse perguntado, ela ia sair de mansinho daquele lugar, ninguém nem ia perceber que ela estava ali. Mas Jesus perguntou para quê? Para que nós tenhamos esse testemunho. Quando Jesus faz aquela pergunta básica, quando Deus faz a pergunta básica, é para que Deus, ele já sabe tudo, não tem nada escondido para Deus. Mas o que o Senhor quis deixar para nós aqui é o testemunho dessa mulher, é a lição dessa mulher, né? Para que a gente creia que o mesmo Jesus que operou na vida dessa mulher, opera na nossa vida se nós crermos, né? Mas é importante que cada um de nós tenha essa atitude que essa mulher teve, né? Nós podemos orar sim pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho, nossa filha, nosso irmão, nosso marido, mas existe coisa que eles vão ter que fazer por eles mesmos, né? Nós podemos orar, né? E Deus vai fazer a parte deles sempre. Deus já fez, né? E Deus sempre vai fazer a parte dele. Mas existe coisa que nós temos que fazer por nós mesmos, que o nosso filho vai precisar fazer por ele mesmo, que o nosso pai, que a nossa mãe, que o nosso parente vai ter que fazer por ele mesmo.
Nós podemos orar para o Senhor quebrar o coração de pedra, para o Senhor trocar o coração de pedra, colocar ali um coração de carne sensível à palavra dEle. Nós podemos orar para que o Espírito Santo de Deus constranja aquela pessoa a se arrepender, a ter um arrependimento que gere salvação ali. Nós podemos orar para que Deus proteja, para que Deus guarde, para que Deus livre, mas vai ter coisas que o nosso parente, ele vai ter que fazer por ele mesmo, que é se levantar e ir até Jesus e tocar em Jesus, né? O nosso papel é orar, é lançar nos pés do Senhor, é entregar nas mãos do Senhor, é levar nossa oração até o Senhor, é acreditar que a nossa oração está sendo ouvida por Deus. Mas existem coisas que nós não vamos poder fazer pelo outro, o outro vai ter que fazer por ele mesmo, que é ele ir até Jesus, ele reconhecer que precisa de Jesus, né? Porque a salvação é individual, né? Então, nosso papel, quando nós queremos ajudar uma pessoa, é orar por essa pessoa, é interceder por essa pessoa, é pedir para aquele que pode resolver a situação, que é Deus, né? É aquele que nunca perde nenhuma batalha, Deus. Mas o nosso familiar, ele vai ter que se levantar e fazer como essa mulher, ir até Jesus, entender que sem Jesus ele não vai chegar a lugar algum. Por quê? Porque a salvação é individual. E o que Jesus quis deixar para nós aqui é isso, é o testemunho dessa mulher, para que a gente creia que o tempo, fazia 12 anos que ela estava nessa situação, mas ali, num piscar de olhos, a situação dela foi resolvida. E Deus pode fazer isso por nós. Aqui tem tem várias situações na palavra de Deus. Um esperou 18 anos, outro esperou 38, outro esperou 12, outro esperou 4, outro esperou 8. Enfim, tem vários testemunhos aqui de pessoas que esperou por um longo tempo, né? Outro esperou 40 anos, outro 100, enfim. Tem várias situações aqui, tanto do começo da Bíblia até aqui o Novo Testamento. O tempo para Deus não quer dizer nada. Deus opera todo dia. Todos os dias tem milagres, né? Mas nós precisamos acreditar. Então, quando a gente se somos nós que estamos passando pela situação, somos nós que temos que nos levantar e ir até Jesus, como essa mulher fez. Enfrentar as críticas, o blá 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 das pessoas, né? Porque tem, né, as críticas, todo mundo tem opinião, né? Todo mundo resolve a vida dos outros fácil. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer com a própria vida, mas a vida do outro ele resolve. Então, assim, às vezes não, sempre, né? Então, assim, mas quando se trata de nós temos que nos levantar e fazer a nossa parte. Mas quando a gente está intercedendo, orando por outra pessoa, essa pessoa também vai ter que fazer a parte dela, né? Então, o nosso papel, quando estamos fazendo isso pela vida do outro, nós temos que orar, nunca desistir, crer que Deus vai fazer, né? E nós temos que continuar vivendo a nossa vida, né? Sem desistir, orando, crer e viver a nossa vida. E não deixar que aquela situação nos adoeça, nos mate, nos roube, né? Mas a gente tem que continuar tendo fé em Deus, intercedendo que um dia Deus vai fazer uma grande obra naquela vida, né? Que de um jeito ou de outro, aquela situação vai ser resolvida. Que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir, né? Então, assim, Deus tem o controle de tudo e tudo coopera para o nosso bem. Até o que é ruim coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nós, para nos mantermos ali no caminho, nós temos que verdadeiramente ser, como a palavra do Senhor diz, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, né? Então é isso, né? Não se culpe, não se condene. Se você tem alguém na sua família
que infelizmente não entendeu isso ainda, né? E que às vezes você vê a pessoa pagar um preço porque a pessoa não entende, né? O simples, né? Que é Deus ali, que está à porta ali, esperando a pessoa abrir a porta do coração para o Senhor agir, né? Então, quando se trata na nossa vida individual, nós temos que fazer isso. Mas quando está na vida do outro, que nós estamos intercedendo, ali vai ser um trabalho entre Deus e a pessoa, né? O nosso papel é orar e crer. Amém? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que essa mensagem ela venha trazer esperança para o seu coração. Assim como eu preciso também ter esperança no meu coração todos os dias. Porque uma pessoa sem esperança, acabou, né? Então nós precisamos ter esperança, continuar tendo esperança. O Senhor Jesus fala que nos últimos tempos, né, vai ficar a fé, o amor e a esperança. Mas de todos, o amor é o mais importante. Se tivermos amor no nosso coração, a nossa fé vai se manter e a esperança também vai se manter. No nome de Jesus, amém?